Versículo 4. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria à cidade. Irmãos, você vê que o profeta está furioso, está clamando pela morte, está pensando que a vida acabou. Deus faz uma pergunta para ele: tem razão? Essa fúria toda? O profeta não responde. O que ele faz? Ele toma a atitude de sair da cidade. Ele sai da cidade, vai para um lugar onde ele vai conseguir enxergá-la um pouco mais longe, constrói um abrigo, senta à sombra e espera. Espera o quê? Vai lá que Deus resolve destruir. Eu vou estar aqui para ver. E ele espera para ver o que vai acontecer com a cidade. E no verso 6 diz assim: então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. O único momento em que Jonas está alegre é aqui. Em todo o livro você vê diversos sentimentos em Jonas. Você vê tentativa de fuga, você vê medo pela morte, você vê aflição, você vê a incompreensão, mas você não vê um sentimento de alegria nele. Você vê todo tipo de sentimento correndo no coração dele, mas você não vê alegria. Mas quando Deus manda uma planta crescer, essa planta cresce e cobre a cabeça dele, livra ele do calor, traz refrigério a ele, isso gera alegria no coração dele. Texto prossegue, verso 7. Mas, gente, a nossa vida é cheia de mas, né? Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Gente, tudo nesse livro obedece a Deus. O céu obedece a Deus, o mar obedece a Deus, os marinheiros obedecem a Deus, os ninivitas, eles arrependem e passam a obedecer ali também. O vento oriental obedece a Deus, a planta obedece a Deus, a lagarta obedece a Deus. O único personagem que não obedece a Deus chama Jonas. O único personagem nesse livro que desobedece é o profeta. Meu Deus do céu! E você vê ele novamente aqui clamando pela morte. A planta cresceu, trouxe refrigério, ele se alegrou. Na madrugada Deus manda uma lagarta, come a planta, o sol quente vem, bate nele, ele quase desmaia. Aí ele clama pela morte de novo. Para mim é melhor morrer do que viver, eu não tenho mais nada o que fazer. Tudo que eu acreditava, o Senhor desconstruiu. Tudo que eu pensava, e agora o Senhor trouxe misericórdia para esse povo que não vale nada, para esse povo cruel. E agora olha que situação, o Senhor quer me matar de calor? Gente do céu, que desespero. E aí olha só, no verso 9. Verso 9 o Senhor vai falar com o profeta de novo, ó. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Irmão, o homem ficou bravo de novo. E aqui Deus pergunta: você tem razão? Por que você está bravo por conta da planta? E olha a resposta de Jonas: sim, eu tenho. E eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Verso 10. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta? Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E um livro que começa com um pedido inusitado
termina com uma pergunta. Termina aberto. A história de Jonas encerra aqui. E por que que encerra dessa forma? O Senhor, através dessa pergunta, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir, não têm discernimento entre a mão direita e a mão esquerda. O que Deus está falando? Um povo que não tem discernimento de certo e errado. Não iria eu ter misericórdia? E essa pergunta, irmão, ela fica para mim e para você. Os Jonas desse tempo. Quantas vidas o Senhor quer alcançar e muitas das vezes eu limito o poder desse Deus, julgando que a pessoa é ou não merecedora. E essa pergunta, ela encerra para mim e para você. É muito difícil você lidar com quando o Senhor faz tudo diferente do que você esperava. É difícil. E é com esse sentimento que esse profeta tem que lidar. Ele sabia e conhecia o caráter de Deus. Sabia que ele era um Deus amoroso. Sabia que muito possivelmente aquele povo alcançaria um perdão, uma redenção da parte de Deus ali. E foi o que aconteceu. E ele não soube lidar com o propósito de Deus na vida desses gentios. E eu quero trazer mais uma reflexão para você. Você tem conseguido lidar com a vontade de Deus na vida do seu próximo? Na vida de quem você acha que não vale nada? É tão tremendo, né? Uma coisa que eu percebo aqui. O livro simplesmente encerra com a pergunta. A história ela não se fecha. E eu compreendo que Jonas voltou para sua terra. E Jonas alcançou uma mudança e uma conversão. Jonas volta para sua terra. Jonas escreve o seu livro. E ele, de forma muito proposital, não encerra seu próprio livro, trazendo para mim e para você uma reflexão, dizendo assim: você tem sido Jonas ou você tem sido Deus? No sentido do quê? Sua decisão pende a ser como a decisão de Jonas ou você tem pendido para a misericórdia? Eu vejo isso no final desse livro. Eu vejo Jonas dizendo assim: quem vai vencer na sua vida? A vontade de Deus ou a vontade do velho homem? O que vai pesar mais? A misericórdia de Deus, os frutos do Espírito ou a sua velha natureza? Ou a sua carne que diz, muitas das vezes, tudo aquilo que não agrada o Senhor? Gente, que livro, né? Mas me falem vocês, o que vocês perceberam? Falou com vocês? Fez sentido? Para mim fez tanto sentido esse livro. Às vezes a gente lê várias vezes, né? E sempre o Senhor traz algo novo. Eu te convido nessa noite a ser mais um daqueles que obedecem ao Senhor. Não vamos ser como o profeta Jonas. Tudo obedece a Deus nesse livro, de menos o profeta. E que lição que o Senhor nos traz. Você consegue lidar ou você tem conseguido lidar com sentimentos, com vidas, com pessoas que o Senhor não tirou do seu convívio? E pelo contrário, o Senhor diz assim: eu vou te ensinar a lidar. Você tem conseguido lidar com isso? Hoje eu peço ao Espírito Santo que de uma forma muito particular Ele possa falar com cada uma de vocês e ministrar segundo a vontade dEle. Amém? Um beijo no coração de cada uma.